Oi, tudo bem? Você provavelmente já deve ter ouvido falar na inteligência emocional, no IE. Ela ganhou força principalmente nesses últimos anos, quando a gente tem falado muito de habilidades que as crianças precisam para a vida. E ela vem, às vezes, como um contraponto do QI, aquela inteligência só cognitiva, que é baseada só em aquisição de conhecimento. Hoje, nesse vídeo, a gente vai te dar 7, e eu só consigo fazer 5 porque eu tô com outro dedo aqui. A gente vai te dar 7 maneiras de você ajudar o seu filho a desenvolver a inteligência emocional. Aliás, Paty, você começou esse vídeo, eu me lembrei que teve uma vez que a gente falou das inteligências múltiplas e eu acho que teve gente que pediu para a gente fazer um vídeo mais explicativo sobre a história da teoria das múltiplas inteligências. A gente não fez ainda, né? Gente, comenta aí se vocês querem falar sobre múltiplas inteligências, que daí só se tiver muito comentário a gente vai fazer, beleza? Então tô esperando. Porque dentro dessa linha de que existe a inteligência acadêmica, né, inteligência de raciocínio lógico e existe a inteligência emocional, a gente está falando de coisas que a gente pode desenvolver, gente. A inteligência emocional não é uma coisa que nasce pronta, ela é algo que a gente desenvolve, assim como o raciocínio lógico, assim como qualquer habilidade que a gente tenha que ter, né, daquela história da mentalidade de crescimento. A gente pode praticar e a gente pode aprender e a gente pode desenvolver. No caso da inteligência emocional, é importante saber que a gente não está falando de emoção pura e simplesmente, tá? São duas coisas diferentes. Quando a gente fala de emoção, a gente está falando de sentimentos, e todo mundo nasce lá com o nosso sistema límbico, que vai lá e dá pra gente raiva, medo, angústia, né? Emoções fazem parte da nossa natureza, e a gente também tem o nosso temperamento. A inteligência emocional vai ter a ver como a gente lida com essas emoções. Eu vou deixar até para vocês, nessa história de entender como a gente pode ir sempre evoluindo com a nossa própria inteligência emocional, eu vou deixar para vocês assistirem aqui um vídeo com uma estratégia simples de ajudar a inteligência emocional dos nossos filhos, que é, por exemplo, com os 4 passos para você conseguir acalmar o seu filho, né? Acalmar, controlar a raiva, controlar o nervoso, é uma habilidade de quem é inteligente emocional. A Paty falou, então, inteligência emocional tem a ver com emoções, mas tem a ver com a gente se autoconhecer, com entender que o outro também tem emoções para gerar empatia e a gente conseguir colocar o nosso pé no sapato do outro. Tem a ver com a gente saber fazer uma crítica ou conversar com uma conversa difícil com uma outra pessoa de uma maneira gentil, sem ser grosseiro. Tudo isso tem a ver com inteligência emocional. Eu tô aqui com uma colinha e eu vou ler para vocês, e também vai aparecer aqui no vídeo. Existe um pesquisador que se chama Daniel Goleman, e eu acho que eu falei certo o nome dele. Olha lá, a Paty já vai mostrar um livro de Daniel Goleman. Esse mesmo. De Daniel Goleman. Exatamente, ele é um dos que mais escreve sobre inteligência emocional e ele diz o seguinte, olha só a definição dele que interessante. A inteligência emocional promove diminuição dos níveis de ansiedade e estresse, maior empatia pelo próximo, mais equilíbrio emocional, maior clareza nos objetivos de vida e capacidade de tomada de decisão, melhor gestão do tempo, aumento de produtividade e de comprometimento com metas, maior autoestima e confiança. Gente, o que mais, né? Como isso complementa tudo que a gente precisa para a vida, como complementa todas as outras inteligências. Aí, Paty, eu vou te interromper rapidinho, porque assim, gente, esse livro é bárbaro. E aí eu fiquei pensando em outra coisa que vocês podiam comentar aí, que a gente não costuma fazer um tipo de vídeo que é comentar os livros que a gente gosta, que a gente lê, que acha que são importantes. Então eu queria saber, será que vocês têm algum interesse na gente fazer esse tipo de vídeo? A gente separar os livros sobre parentalidade, sobre educação, sobre criação, que a gente gosta, que a gente estuda, e eventualmente fazer um ou outro vídeo que fale sobre dicas desses livros, faça resenha, enfim. Boa, a gente pode fazer curtinhas dos livros, e aí a gente pode pensar em cima, se vocês gostarem, tá? Porque, gente, é muita informação que tem, no tanto que a gente estuda e no tanto que a gente aprende, e a gente fica nessa angústia, vem aqui, faz um vídeo, tenta fazer curso, quando vê ficou com 15 minutos, tem muita informação, e a gente sabe que, né, vai absorvendo aos poucos, então, eventualmente também ajudar vocês a irem na fonte da informação
ver um livro pode ser bacana. Mas enfim, já falei muito, é muita coisa para um vídeo só. Vamos falar logo das nossas 7 dicas para vocês aí registrarem, ficarem com a listinha de dicas concretas para conseguir ajudar a construir essa inteligência emocional que é tão importante. Falta tanto e tanta gente que a gente conhece por aí, né? Vamos combinar. Então tá. A nossa dica número 1 é: veja o seu filho como ele é. Gente, essa história tem uma coisa muito interessante, porque às vezes tem dissonância entre o filho que a gente imaginou e o filho que a gente tem. Porque, assim, eu particularmente sempre quis ser mãe. Então, desde lá da infância, nessa história de querer ser mãe, você vai construindo na sua cabeça a imagem de uma criança. Depois você engravida, aquela construção fica maior ainda. E aí a criança nasce, e ela não é aquilo que você imaginou. Ela não é a pessoa que você gostaria que ela fosse. Ela é quem ela é, com seus defeitos, com o seu temperamento, que às vezes é igual ao seu e é mais fácil, e às vezes é o oposto do seu e é mais difícil de lidar, mas ele é um serzinho por si só, com suas próprias características, e é muito importante que ele seja amado e aceito pelo que ele é, e a gente ajude essa criança a entender quem ele é, e que essa pessoinha que ele é maravilhosa, sem ter que mudar nada, sem nenhuma característica diferente, só buscando sempre ser uma pessoa melhor. Isso vem direto com a nossa maneira número 2, que é evitar comparações. Você já deve ter ouvido isso muito, então eu não vou falar muito sobre isso, porque é muito claro. Não compare o seu filho com o filho do vizinho, não compare o seu filho com o irmão que tenha, seja mais velho, seja mais novo. Comparar só faz com que a criança fique frustrada, porque às vezes ela não vai atingir aquilo que o outro faz, simplesmente porque eles são pessoas diferentes, simplesmente porque eles têm outro temperamento, outras características, outras inteligências. Então, sempre que você for querer motivar o seu filho a atingir um outro objetivo, um outro patamar, alguma coisa que ele quer, faça essas comparações com o que ele já fez antes. Então estabeleça, você está aqui, então você mesmo vai chegar até aqui. Agora você consegue chegar mais um pouquinho. Sabe natação? Então, primeiro você bate a perna, depois você bate o braço, depois você nada inteiro, mas você está comparando com o seu ritmo de nadar e não com a pessoa que está nadando na raia do lado. Nossa, isso é tão importante, gente. Bom, a nossa dica número 3 é buscar oportunidades para falar sobre os sentimentos das outras pessoas. Gente, até ter, 4 anos, a criança não tem noção que existe uma mente dentro da cabeça da outra pessoa. E essa mente sente e pensa diferente da própria criança. Então, demora um tempo, só com uns 4 anos que ela vai começar a entender isso. Então, da mesma forma que demora para ela entender que tem o sentimento do outro, a gente precisa estimular que, a partir do momento que ela entende, que ela abra a sua cabeça para se colocar no lugar do outro, né? Para se pensar de forma diferente. Então, quando você brinca de faz de conta, quando você conta história, quando você visita outros lugares e outras situações, e você tem a oportunidade de perguntar: por que você acha que ele tá triste? Tá lendo um livro de história, aí o personagem tá com uma cara feia. Por que ele tá com essa cara? O que aconteceu? O que poderia deixar ele feliz? E não só dos sentimentos negativos, mas positivos também. Você vai viajar para uma outra realidade e você vê pessoas numa situação diferente da sua, situação de rua ou situação de muita riqueza, enfim. Conversa com a criança e procura fazer perguntas que estimulem a reflexão e que estiquem a conversa sobre os sentimentos das outras pessoas nessas situações. Sabe uma brincadeira que eu adorava fazer? Hoje eu não faço porque eu não tô saindo mais às ruas tanto quanto eu fazia. Mas eu adorava quando eu tava no metrô, no ônibus com as crianças, a gente olhar a expressão da pessoa e ficar adivinhando quem ela é, o que ela tá sentindo. Adorava fazer isso. Voltaria a fazer. Gente, a gente precisa ensinar as crianças a olharem o mundo com a perspectiva do outro. Sempre, tá? Isso é uma tarefa diária, cotidiana, que é fundamental para a gente conseguir promover um mundo com mais diversidade, com mais equidade racial, com mais equidade de gênero, né? Tem muitas construções que a gente faz que tem a ver com a não capacidade de enxergar o mundo como ele é, mas sim sempre ter uma visão restrita do mundo. E eu, particularmente, não quero isso para minhas filhas, né? Exatamente. E a nossa próxima maneira é você não ignorar as demonstrações de sentimento dos seus filhos. Especialmente quando eles são pequenos, às vezes a criança vem e chora, tá chorando,
Ou então aí você fala assim, ai, para de manha, ai, que mimimi. Vem uma criança mais velha, às vezes tá mais triste, ou então às vezes tá mais bravo, você vira assim, não faz cara feia não, que cara feia é fome. São essas frases feitas que a gente faz, e que a gente minimiza o sentimento, a gente menospreza aquele sentimento. E talvez aquele tenha sido o momento que o seu filho tenha tido aquela coragem de chegar para você e se abrir e demonstrar o que ele está sentindo, e ele recebe de volta um gelo, ou então uma ridicularização. Ou uma simplificação, né? Uma simplificação. Ah, não é nada, isso passou para quem? Pode passar para você que é adulto, mas ele é uma outra pessoa com outro sentimento. Então, quando seu filho vier demonstrando um sentimento para você, observa, olha, tenta entender qual é a raiz desse sentimento para você realmente poder separar. Ah, não, ok, isso é sério, a gente precisa realmente dar atenção. Ou, não, isso tem um pouquinho de manha junto. Se a gente parar, observar e entender o que está acontecendo por trás disso, a gente consegue diferenciar. Você sabe, Paty, que aconteceu ontem aqui em casa uma coisa que tem tudo a ver com isso, e eu fiquei super orgulhosa de ver como a minha filha conseguiu lidar com uma situação. Ela estava, assim, vamos combinar, gente, a gente está falando de um tempo em que a gente está em pandemia, confinado muito tempo em casa e tal, e surgem questões nas crianças, como, por exemplo, aumentam as angústias, aumentam os medos, né, numa situação de estabilidade, é natural ter os medos. E aí ontem aconteceu aqui em casa uma situação em que em 2 momentos diferentes, a Gabi demonstrou muito medo por conta de coisas que ela viu num filme, num desenho. Tipo, como se aquela coisa fosse acontecer aqui. E aí, ao longo do dia, ela ficou falando disso e eu fiquei tentando, mas o que a gente pode fazer para não estar aqui, tá na sua cabeça, tira da sua cabeça e tal. E ela estava muito agoniada na hora e ela não conseguiu lidar, enfim, eu não consegui tirar ela da situação no momento em que ela estava nervosa. A gente foi conversando e tal, mas eu não consegui tirar. Só que o que ela fez, Paty? De noite, ela veio para mim e perguntou assim, mamãe, vamos conversar mais sobre aquilo que eu senti hoje? Aí, a primeira coisa que eu fiquei absolutamente orgulhosa dela chegar e perguntar. Gente, isso é abertura que pai dá para filho, tá? Exatamente. Filho não faz assim espontaneamente, Não, é porque a parte dessa abertura. Exatamente. Falei, filha, vamos conversar assim. E foram 2, ela percebeu que em 2 momentos, ela viu uma cobra na televisão e estava preocupada se entraria uma cobra em casa. Ela viu uma cena de incêndio num lugar, e ela, mamãe, antes de dormir, a última coisa que ela falou, mamãe, o forno tá desligado, tá tudo desligado. E aí, peraí, que ela chegou aqui, tá irritada porque eu tô falando. Conheço esse sentimento. Foram 2 situações que ela ficou nervosa. Ele estava aqui comentando, gente, que ela chegou aqui e ficou meio irritada comigo, porque eu tô dando exemplo dela. A gente tem que tomar um maior cuidado com essas coisas, sabe, pessoal? A gente não fica mostrando tanto as nossas filhas e falando de tantos detalhes assim, porque são a vida delas, enfim, temos que respeitar. Mas aí, enfim, essa parte da história, sem entrar no mérito do que aconteceu especificamente com ela, no final, eu lembrei que tinha um livro da Ruth Rocha, Você tem medo de fantasmas? Você tem medo de fantasma? Fantasmas existem? E aí a gente leu esse livro. E aí foi ótimo, porque a gente pegou, então, um instrumento concreto, que é um livro sobre medo, uma história super fofa da Ruth Rocha. A gente leu Fantasmas Existem, se não me engano. A gente lê o livro e o livro todo trata de uma questão de inteligência emocional, e o livro é uma ferramenta que a gente pode usar para conseguir falar de sentimentos, respeitar as diferenças, né? A gente leu esse livro e ela está apaixonada, Paty, pela Revolta dos Gizes, de Cera. É maravilhoso. Que também fala sobre essa questão de como todo mundo está sentindo. Então, gente, às vezes você usa recursos externos para te apoiar nessa questão de legitimar e explicar os sentimentos das crianças, porque às vezes a gente não tem estofo, argumento, informação suficiente para sozinho chegar lá, não, peraí, vamos fazer aqui uma sessão de terapia. Não é, sabe, não é uma... Às vezes você não tem muita informação, mas só de acolher a criança e mostrar que ela pode sentir aquilo, falar, eu entendo que você esteja assim, vamos juntos ver como a gente pode resolver, né? E aí buscar um livro, por exemplo, foi um recurso. E olha só. E para quem não tem livro, Patrícia Marinho faz o quê? Faz o seguinte, vai aqui na descrição que você vai ver um link para um PDF que a gente tem com perguntas para ajudar uma conversa sobre sentimentos e emoções com os nossos filhos. Então, assim, a gente já separou essas perguntas, estão lá bonitinhas para você ter esse recurso de pelo menos saber como começar
uma conversa sobre sentimentos com os nossos filhos aqui na descrição. E vamos lá, já que você parou para respirar e olhar a descrição, aproveita e dá o seu like nesse vídeo. Que a gente já deu bastante informação para você sobre inteligência emocional e compartilha, porque quando você compartilha o link desse vídeo pelo WhatsApp, pelos seus grupos, para as pessoas que você acha que realmente precisam dessa informação, você ajuda a disseminar uma informação tão importante quanto essa que a gente está falando sobre inteligência emocional. A nossa dica número 5 é permitir que a criança brinque e conviva com outras crianças. Aliás, não é nem permitir, é estimular, né? É provocar esse encontro com crianças diferentes, gente. Quanto mais a criança vive com outras realidades de classe, de gênero, pessoas com deficiência. Outro dia, eu estava conversando com a Gabi, ela viu um desenho de uma pessoa com uma prótese na perna. Ela falou, o que é isso? Eu falei, filho, isso é uma prótese que umas pessoas usam quando elas não têm a perna. Como não tem a perna? Ué, filha, a pessoa pode sofrer um acidente ou pode perder uma perna. Nasce sem perna? Como assim? Aí você se dá conta, né? Meu Deus do céu. Ele não sabe do que eu falei. 7 anos. E ela não sabe, e não convive, né? Tem ninguém na convívio da escola e tal, que tem alguma deficiência grave, ou que tem alguma... Então, enfim, gente, a gente não apresenta o mundo para as crianças. Se a gente não estimula isso, né? Convivência de gênero, de raça, gente, né? Conviver com os negros, entender a realidade de outras culturas, é muito importante. Isso vai desenvolvendo nelas a empatia, a capacidade de enxergar o mundo com o olho de outras pessoas. A nossa 6ª maneira é interferir só o necessário. Sabe aquilo que o Daniel falou, que inteligência emocional ajuda as crianças a resolver problemas? Então, se a gente interfere e se a gente quer resolver os problemas para os nossos filhos, por menores que sejam, o tempo todo, a gente não está ajudando a desenvolver a inteligência emocional. A gente não ajuda que eles adquiram essa habilidade de resolver aquilo que acontece na vida. Então, assim, eu sempre falo do quebra-cabeça, né? Porque, para mim, isso é tão evidente. Tá fazendo quebra-cabeça, você vai lá, essa pecinha aqui, né? Ou então, você tá no parquinho e seu filho vai subir naquele brinquedo de escalar, eu chamava de trepa-trepa quando era criança, aquele de escalar, e aí você fica embaixo, tentando segurar, achando que ele não vai, põe o pé ali agora, põe o outro pé aqui. Gente, né? Então, assim, interfira no dia a dia da vida do seu filho, seja em situações, às vezes, de conflito com o irmão, de conflito com outra criança, de empréstimo de brinquedo. Então, várias situações no nosso dia a dia que basta a gente esperar um pouquinho que o nosso filho vai conseguir encontrar uma solução ele mesmo, sozinho, de acordo com o que ele acha que é importante. Inclusive, gente, sofrendo com isso, tá? Mas às vezes a gente fica querendo, nossa, o filho não pode sofrer, não pode ter tristeza. A gente quer tanto que ele seja feliz, que a gente protege nossos filhos das situações que eventualmente possam magoá-lo. E a nossa intenção é boa, eu sei disso. Só que se a gente não faz o nosso filho passar por essas situações difíceis e ele encontra forças para sair dela, a vida adulta, minha gente. Não cria casca, como dizia a minha avó, não cria casca. Não. Né? E aí ele vai perder essa habilidade justamente no momento da vida em que ele tem o nosso apoio. Se der errado, a solução que ele inventou deu errado, a gente tá lá para apoiar. No colo, né? Se ele ficar frustrado, se ele ficar muito triste, se ele ficar com muita raiva depois daquela situação, a gente tá ali para apoiar. Então a infância é um momento perfeito para ele poder experimentar esse monte de coisas, porque ele tem o nosso apoio. Na vida adulta, a gente não sabe, né? Bom, a nossa dica número 7, essa pode até, vocês vão dar risada, tá? Essa é uma frase que a Paty Camargo fala muito, mas assim, você já foi criança, só que ele nunca foi adulto. Gente, né? Então, inteligência emocional é um processo que a gente aprende, a gente acabou de falar, a vida, a convivência, as experiências, os tombos que a gente leva e que a gente levanta, tudo isso vai amadurecendo a gente e vai contribuindo para o amadurecimento do cérebro, né? E aí a gente tem que lembrar assim, olha, a criança não viveu tudo que a gente viveu, não tem essa bagagem. Então a gente é que tem que lembrar de ver o mundo com os olhos da criança para poder, então, por que será que ela está com tanto medo do X? Por que ela está tão irritada? Né? E entender que, olha, ela não tem a trajetória que você tem, entendeu? Gente, se vocês perceberem, essas 7 maneiras que nós apresentamos aqui são coisas do seu dia a dia. Não tem nada que precisa ser PhD, não tem nada de especial, mas tem a ver só com a mudança de hábito ou então, às vezes, olhar de uma maneira diferente aquilo que acontece no seu dia a dia. Então, vamos combinar... Pequenas atitudes, né, Paty? Pequenas atitudes. Que você faz uma de cada vez e vamos combinar que não é tão difícil assim. Eu sei que mudar hábitos é sempre um processo, não é verdade? Mas se a gente não der o primeiro passo...
autoconhecimento, né? Exatamente. Vamos lá. Mas se a gente não der o primeiro passo, a gente não vai conseguir. E, para ajudar você a dar o primeiro passo, você que nos acompanhou até aqui, a gente vai continuar com outro vídeo, onde vai mostrar para você 10 brincadeiras que vão ajudar o seu filho a entender e expressar os seus sentimentos. Ó, para você começar os primeiros passos aí na Esse sua vídeo casa. é ótimo, gente. Vai lá ver. Tchau!